Salve, salve galera, salve, salve a todos. Tamo junto em mais uma live. Mais uma live doída, viu? Mais uma live doída. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Olha, não tem o que falar. Everton, tamo junto. Fag, Bru, vergonha. Você é louco, o Corinthians é muito ruim, Mike. São esses adjetivos que. São esses adjetivos que faz com que esse time. Porque não dá. Que saudade daquele Corinthians jogando com raça. Nino. É isso aí mesmo. O time. Como é? Se esse time pelo menos jogar com raça, não vai. Não tem como. Time jogar com raça é difícil. Vergonha, Dorival acabando com o time. Ninguém joga mais. Fora Depay. Não consigo nem abrir o zap. Estão me zoando. É a dureza da vida. Vai se fuder esse time ruim. Meu. Dorival caiu já. Meu, ô Pablo. Não dá pra você. Pra você falar. Eu sou da seguinte opinião, cara. O Dorival teve dois jogos bons. Só dois jogos bons. Teve tempo pra trabalhar? Teve tempo pra trabalhar. Piorou o time? Piorou o time. Isso eu concordo. Mas, meu, sem contratar não vai. Sem contratar não vai. Você pode, aqui ó, o Feg pro Voivoda. Meu, sem contratação não vai. Não vai. Ou você aposta na base, ou você tira todo esse jogador. Kaique, ó, o Rob SCP falou, Kaique tem que jogar. O time é muito ruim, os caras não conseguem nem jogar bola na área. Time lixo, joga sem vontade. Essas opiniões aqui, Depay nem voltou pro banco de tão ruim. Concordo. Gente, se vocês estão falando que o time não joga, que o jogador não toca a bola, que o jogador não cruza na área, não dá pra colocar culpa só no Dorival, gente. No Dorival, traz Emiliano, esquece, com o Emiliano também tava assim, gente. Gente, com o Emiliano também tava assim. É só você ver aí jogos da Sul-Americana, pré-Libertadores, o time já estava assim. Time perdido em campo, Memphis passeando no campo. SAF já, aí é outra parada. Não adianta treinador se os caras não quiser. Colocar a base vai queimar. E mais um vexame para variar. Só contratação urgente, concordo. Como o Romero perde um gol daquele sozinho. Aí é culpa do Dorival. Aí é culpa do Dorival se o cara perde gol no domingo passado, né? Contra o Red Bull. E o Corinthians perdeu. Perde um gol cara a cara com o goleiro hoje. É culpa o Dorival que chuta a bola? Pensei que o Corinthians ia vencer hoje. Dorival é um lixo, irmão. Para. Então, Mike, mas não é só o Dorival, Mike. Não é só o Dorival, mano. Infelizmente, você pode colocar o Ancelotti, você pode colocar o Guardiola. Se o Corinthians não contratar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vou falar mais. Memphis vai vazar e o Dorival vai cair. É bem capaz, o Pablo, é bem capaz, mas e aí? Esses políticos estão acabando com o nosso time? Também. Culpado por que escala, então? Então, ô Carla, mas o que... Por exemplo, um exemplo hoje. Você ia colocar o Léo Maná na lateral? Se você não tem o Mateuzinho, você ia colocar o Léo Maná na lateral? Não dá, velho. Não dá. Ó, aqui que o Lucas falou, ó. Pera aí. O celular tá ruim, ó. Ó aqui que o... Voltou. Ó aqui que o Lucas falou aqui, ó. Chega de Romero, Léo Maná, Félix Torres. Esses não tinham que estar no Corinthians mais. É isso, cara. É isso, infelizmente, mano. Ah, Dorival vai embora? Beleza, vai embora. Mas aí você vai contratar quem? O Voivoda? Que tava até agora aí balançando no Fortaleza? Aí tem certeza que um Voivoda vai arrumar esse time? Sem contratação?
Com esse time, como vai jogar dia 30 na Copa do Brasil? Não pode perder para os porcos. Esse é o meu grande medo. Esse é o meu grande medo, viu, Garage 591? Não tem dinheiro para contratar, isso que é foda. Mas o Corinthians não tem nem dinheiro para comprar jogador. Então, mas e aí? Aí vocês vão fazer o quê? Aí vai ter a base? Então coloca o jogador da base, pô. É só ver como é que tá a base lá. Só ver como é que tá o campeonato da base. E ver se o Corinthians tem alguém da base que jogue, pô. Porque, sinceramente, Dorival pode ir embora? Pode ir embora, beleza. Mas aí do mesmo jeito, vocês vão aguentar Léo Maná, Félix Torres, Kaká, André Ramalho, entendeu? Romero, entendeu? É isso. O técnico vai embora. Mas esses jogadores aí que jogou, que não sabe tocar, que não sabe trocar passe, que não sabe cruzar uma bola na área, que não sabe atormentar a vida da zaga, do goleiro. Vocês viram como é que foi o Garro hoje? Vocês viram como é que foi o Garro hoje? Entendeu? Só o Garro jogando. E ainda tomou cartão amarelo. Impressionante como o Corinthians não muda. Toda a vida a mesma coisa. Então, o X17, manda o Dorival embora. Vamos ver se muda. Félix, pelo amor, então. Entendeu? Esse turma colocou a votação pro dia 9 de agosto. Contratação só depois disso. Então, Flávio, aí, ó. Que dia que é o segundo jogo da Copa do Brasil? Então. É isso. Má vontade em campo. Entendeu? Os Bambi comemorando igual o título lá, o Flávio. É sempre assim. Não tinha que ter renovado com o Romero. Já não vinha jogando antes, faz um gol aqui, outro. Na maioria some do jogo. Tá bem, então. Aí o Nino e o Roberto tem que voltar logo. Também. A molecada da base pelo menos vai ter mais vontade de sair mais barato. Tá, Lucas, tudo bem. Aí beleza. É só você ver os resultados do Sub-20. É só você ver os resultados do Sub-20 como tá. Corinthians tomando de goleada no Parque São Jorge. Não tem muito o que fazer ali na base não, viu? Não tem muito não. Eu acompanho jogo da base. É muito pouco, hein? É muito pouco. Jogador que você vai botar num clássico, no jogo contra o Palmeiras, no jogo quarta-feira contra o Cruzeiro e dar conta do recado. É muito pouco. Não aguento mais o Romero no ataque perder gol. Dorival vai gerar mais uma dívida. Ainda tem essa. Não tem atacante para segurar a bola na frente. Também. Tem que ganhar do Cruzeiro quarta-feira e domingo. Então, se eu não me engano, o Botafogo é sábado, se eu não me engano. Mas, ó, Cruzeiro, líder do campeonato, voando, e Botafogo. Ó a situação do Corinthians. Olha a situação do Corinthians, cara. Olha a situação. Tem que ganhar do Cruzeiro quarta e domingo ganha do Botafogo. Ô, Flávio, só jogam pra trás, nunca jogam vertical. Aí sim, ô Flávio, eu coloco culpa no Dorival. Mas, cara, você tem um Thales Magno, gente. Você tem um Thales Magno que ele não dá um drible. Que ele não dá um drible, cara. Ele não dá um drible pra frente. Como vai fazer isso aí? Achei que a gente ia levar uma goleada maior. Pelo primeiro tempo estava se desenhando isso. Se não ganhasse 2 jogos, pode demitir Dorival. Nino. Infelizmente, não tem como. Até Ramon era mais bom que esse Dorival. Então, Mike, em certos momentos, né? Em alguns momentos foi melhor. Teve jogos maravilhosos do Ramon, que o Dorival ainda não teve. Mas pesou bastante a questão da desclassificação da pré-Libertadores. Pesou bastante. Pesou muito o Ramon. A gente não pode esquecer das substituições que o Ramon fazia. É só puxar aí os jogos e as substituições que o Ramon Dias fazia.
Vocês querem apostar quanto que saindo do Memphis ele vai processar também? Isso aí é uma coisa que eu nem sei o que te falar. O Corinthians tem que jogar pra frente, não pra trás, então. É o que eu falo, eu coloco culpa também no Dorival no modo de jogo. Só que, cara, não tem jogador, infelizmente, o São Paulo, mesmo com as dificuldades que eles também têm, quase na zona de rebaixamento, o São Paulo contratou jogador. O São Paulo contratou jogador, cara. E o Corinthians não contratou jogador. Fui e continuo sendo contra a contratação do Dorival, fraco demais. E o elenco também, né? O elenco ajuda. Salve, irmão, tá foda do Coringão, hein? Ó, Guto, se fosse só questão de Léo Maná, Félix Torres, Romero, Thales Magno, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, se fosse só isso, Guto, tava bom, viu? Se o Corinthians estivesse voando administrativamente, estivesse voando na presidência, voando em tudo quanto é lugar, tava ótimo, cara. Tava ótimo. Mas daí também o time não tem dinheiro para contratar, daí a base não tá aquelas coisas, aí é foda, então. É o que eu tô falando, X17. É o que eu tô falando. Guto, irmão, os caras não criam jogada para chutar ao gol. Quem chuta pro gol? É o Dorival ou é o jogador? Aí é foda. Exatamente, nunca quebra linha esses Thales. Então. Com certeza o treinador pede para ele ir para cima. Porque, pelo que eu sei, o Thales Magno ainda é atacante. Ele só toca para trás. Tem como voltar à Copa de Mundo de Clubes? O Kermerson, olha, então, aí de duas uma, o Kermerson. Se voltar a Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians vai voltar a treinar. E se o Corinthians voltou a treinar e voltou pior do que estava, é melhor seguir em frente. É melhor continuar o campeonato. Vamos ver se assim eles aprendem na pressão, CT, sabe como é que é, né? Mas o jogador tem que querer também, né? Então, é isso, cara. Não dá pra você... Vocês viram... Quem acompanhou o jogo deve ter percebido uma coisa. A transmissão dá o lance, passa o replay. Quando eles voltam do replay, a bola já tava com o São Paulo de novo. É impressionante, cara. É impressionante. A transmissão dá o replay do gol, do lance que o São Paulo tá atacando. Quando volta, o São Paulo já tá atacando de novo. Isso é postura de jogador. É inadmissível. Um time como o Corinthians poderia perder de 2-0. Vai perder chutando pro gol, perdendo fazendo o Rafael trabalhar. Mas, cara, volta do replay, volta o jogo ao vivo. São Paulo já tá na meia-lua do Corinthians. Isso é postura de jogador, cara. Postura de jogador. Tem que virar SAF, difícil. Vamos ver mais aqui, porque o negócio foi feio. Perder é normal, faz parte. O Corinthians falta raça, vontade, entrega e competitividade. O Corinthians é um time morto, sem técnico, com jogadores ruins que não estão a nível do Corinthians, infelizmente. Cleverson, você falou tudo. Cleverson. Falou tudo. É exatamente isso que eu penso. Se não contratar, vai sempre ficar na mesma. Também tem que mandar alguns embora aí. Alguns, os 17, muitos, viu? Muitos. Porque eu tava brincando até com a minha esposa aqui em casa. Ela não é muito ligada assim no Corinthians. Ela assiste o jogo do Corinthians, mas ela não é muito ligada a jogador por jogador. Cara, ela falando, sobrou 5. Sobrou 5 no elenco. O Hugo, Carrídio, Garro, Memphis e Yuri. Tem mais alguém aí? Memphis não fala dele, pouca vontade. Então, Rodrigues, ainda ele... acho que no primeiro tempo ainda, quando estava 0-0, eu acho que ele ainda tentou alguma coisa, viu? Mas tá muito, com certeza, tá muito longe do que vale, tá muito longe do que gasta, tá muito longe do que recebe. Tá muito longe, muito longe. E não é só hoje não é só do jogo de hoje não.
Na minha opinião, o Memphis até tenta, mas os caras não ajudam. Também concordo, Paulo. Também concordo. Já vi vários jogos que o Memphis toca a bola e recebe uma pedra de volta. Mas o Memphis está abaixo, sim. O Memphis está abaixo. O Memphis está abaixo. É zoado. Esse time tá uma vergonha. Memphis, pouca vontade. Dorival não é técnico pro timão. Manda embora o Memphis, não joga nada. E eles deixaram o Romarinho ir por Vitória. Quem nesse time é melhor que ele? Exatamente, Flávio. Exatamente. E você pode ter certeza, viu, Flávio? E todos aqui. Romarinho vai fazer gol lá no Vitória, hein? Romarinho, já vi o jogo dele com 33, 34 anos. Ele, lógico, ele não tá jogando igual 2012. Né? 2012, 2013, 2014. Aí você pode ter certeza que ele vai fazer mais gols que o Thales Magno. Apostem comigo. O Romarinho chegando agora, em agosto, julho, agosto, ele vai fazer mais gols que Thales Magno, Héctor Hernandes e Romero. Se duvidar, os três juntos, o Romarinho vai fazer gol no Vitória. É porque o Vitória também não ajuda, né? Mas vocês podem cobrar. O Romarinho vai fazer mais gol que Thales Magno e Héctor Hernandes. E olha lá o Romero. Eu tirei o jogo aos 20 do segundo tempo. Fui ver o UFC, Pablo. Porrada por porrada, né? Olha que o São Paulo ainda meio que fala assim, vamos poupar aqui porque já foi. Vamos poupar aqui que já era. Podem me julgar, mas que jogo horroroso. Não, com certeza. O Corinthians não jogou absolutamente nada. E quando teve oportunidades, o Corinthians não consegue fazer gol, mano. Isso eu já tô vendo lá desde o jogo contra o Bragantino. Contra o Ceará, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, eu não sei nem... É aquelas vitórias do Corinthians que surgem do nada. E com jogadores do nada também. Porque não era para ter ganho do Ceará. Essa é a realidade. Foi um milagre. Foi um milagre. Na verdade, o Corinthians perdeu a mística da camisa do Corinthians. A ACS. Faz tempo, viu? Faz tempo. Se você for comparar de 15 anos atrás, faz tempo. Faz tempo que o Corinthians perdeu a mística, aquele negócio de Corinthians. O último jogo que eu vi assim, aquela mística de Corinthians, aquele ambiente, Corinthians foi na final do Paulista agora. Porque a final do Paulista agora, se eles não ganhassem, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Vou falar pra vocês. Graças a Deus, graças ao Yuri Alberto, graças ao Hugo Souza que defendeu o pênalti. Mas se o Corinthians não fizesse o ambiente que foi, a torcida pegou e falou, vamos ser campeão junto. Eu vou fazer vocês serem campeões aqui, junto com a gente. Se não tivesse isso, olha, eu não sei o que seria. Não sei o que seria. Eu não sei o que seria. O Garro, Carrillo e o Romero se esforçaram pra caralho. O Romero não, cara, o Antoniel. O Romero, do que ele tem que fazer, o Romero, ele não tá conseguindo fazer. Eu agradeço o Romero, principalmente contra eles, entendeu? Que ele 2015, 2014, 2013, o Romero, quando viu São Paulo, todos os clássicos, na verdade, né? Romero em clássico podia estar no banco de reservas. Mas o 6-1 é prova disso. Mas hoje, se você vê o Romero de hoje com o Romero de 10 anos atrás, você vai falar assim, não é o mesmo jogador. Não é o mesmo jogador. Mateuzinho, então. Um mês parado pra quê? Cambada de preguiçosos. Então, foi o título que eu coloquei, o Bresciani. É porque é o único motivo, razão, circunstância disso, entendeu? E ainda o Ricardinho ainda tirou sarro na transmissão. Quando ele tirou o Bidu, que não foi mal hoje. O Bidu não foi mal hoje. Ele tirou o Bidu pra colocar o Angileri por não sei o que lá de carga. Porra, cara, aí o Ricardinho falou. Ricardinho que sabe muito bem o que é Corinthians, né? Diga-se de passagem. Falou assim, pô, parou 20 dias e controle de carga.
o Memphis pode render mais, muito mais, Antoniel, pelo que ele joga na seleção e pelo que se gasta em cima dele, ele tem que render mais. Você viu a notícia que compraram o Corinthians? Pablo, esse negócio aí, velho, esse negócio eu tô achando que é mais pra abafar alguma coisa errada no Corinthians do que propriamente ser verdade. Porque esse negócio de Ronaldo, Andrés, Ibrahimovic lá do Chelsea lá, né? Sei lá, há 3 meses atrás já tinha essa conversa. Até áudios eu recebi. Porque o Ronaldo, porque não sei quem, porque o Andrés. Há 2, 3 meses atrás. Eu acho que nem eu nem lembro se tava o Ramon Dias já ainda. Ou se era o Dorival que estava começando a vir pro Corinthians. Ou se estava acertando com o Dorival. Já teve esse negocinho. O Augusto Melo ainda estava no Corinthians quando teve esse negocinho de porque o Ronaldo já tem um dinheiro, porque ele quer. Aí o Ronaldo fez o pronunciamento, né? Falando de que compraria o Corinthians com certeza. Aí a torcida organizada já rebateu ele. Desde aquela época já se tinha um cheirinho de que o Ronaldo estava afim de comprar o Corinthians. Aí hoje aí agora essa semana volta de novo. Que é muita coincidência, por sinal, né? Cartão corporativo, o pessoal usando cartão aí, né? E aí de repente o Corinthians vai virar SAF, né? Ronaldo, isso mesmo. A verdade é que também é por conta dessa crise que, querendo ou não, atrapalha. Então, o X17, o Carrillo deu uma entrevista na quarta-feira depois do jogo. E o Ricardinho falou hoje, antes do jogo de hoje, falou a seguinte opinião: jogador não tem que se intrometer com isso. O Carrillo, depois do jogo contra o Ceará, ele virou pro repórter e falou isso. Que crise financeira, crise política, impeachment pra lá, impeachment pra cá. A gente joga, tem estrutura, o CT é grande, o CT tem tudo. Tem hotel, tem musculação, tem campo. O jogador tá falando isso, né? Agora, se é verdade ou não, ele que tá lá, ele tá falando que a questão da crise do Corinthians não atrapalha em nada. Então ele matou no peito e falou: a gente que tem que fazer. Cara, é triste ver o Corinthians, que sempre foi um time de raça, ter essa preguiça em campo. O Corinthians demora na transição de jogo e isso dá tempo do outro time voltar a se recompor todo fechado. Então, Cleverson, é isso. Aí eu coloco eu coloco culpa no Dorival, mas o jogador de futebol também. E quem contratou. Eu não sei como as pessoas falam assim: volta Ramon, volta Emiliano. Gente, o Ramon Dias e o Emiliano tomou de 3 do São Paulo esse ano. E o ano passado também. Então, tipo, mas ganhou. Mas fez 9 jogos seguidos de vitória. Tá. Contra a Criciúma, contra o Cruzeiro pensando na Sul-Americana, contra o Vasco, né? Teve um jogo histórico contra o Palmeiras. Tudo bem, beleza. Mas qual o jogo de fato mesmo do Ramon, da hora que ele chegou pra cá, você lembra assim, fala: mano, o cara arrebentou? Foi os 2 jogos contra o Palmeiras, querendo ou não, foi os 2 jogos contra o Palmeiras. Nas finais do Paulista agora e no jogo do ano passado. Quando foi para classificar para a final da Sul-Americana e classificar para a final da Copa do Brasil, com o Flamengo com 1 a menos, é por isso que eu tenho uma opinião diferente de muitos que falam: volta Ramon, volta Ramon. Na hora que o Corinthians precisou sair da zona de rebaixamento, beleza. Só que pegou Vitória, Criciúma, Cruzeiro pensando na final da Sul-Americana, Vasco. Esses times aí, esse time aí hoje ganha desses times aí
ganha desse time aí, com o Dorival ganha do Vasco, só não ganha do Cruzeiro, né? Vamos ver quarta-feira, né? Mas a minha opinião é essa. Se for para tirar o treinador e com esse elenco aí, não vai mudar muita coisa não. Foi vitória culposa sem intenção de vencer. Então, não é isso. Na quarta-feira foi certo, porque o campo horrível, tudo horrível. A Corinthians ganhou. E muita gente falou, vale pelos 3 pontos. Então, podem me xingar, mas desse jeito vamos tomar um balaio. Contra o Palmeiras vai ser difícil. Parece que esse time nem esquema tático tem. O Negão entrou bem no jogo hoje. Então, Antoniel, mas é só ele, cara. Só ele. Ele arrumou uma falta ali na linha de fundo ali do São Paulo. Falei, pô, se tivesse 0x0 ou 1x0 pro São Paulo, pô, já ia dar uma ajuda, né? Mas o Garro cruza na área, quem que cabeceia? Aí quando cabeceia, o Ranieri cabeceia, o Rafael vai pegar lá na puta que pariu. Por que o Memphis não voltou? Boa pergunta, Pablo, boa pergunta. Aí eu coloco culpa, aí eu coloco na do Dorival. Porque, o Memphis não tá jogando. Mas, mano, é o Memphis, cara. Você deixar o Romero em campo e tirar o Memphis. Alguma notícia? Eu não sei ainda, vou ver depois. É triste ver o nosso Corinthians nessa situação, devendo 3 bi, jogadores sem vontade em campo, uma preguiça do caramba, o time apanhando pro Red Bull. É isso que eu falo. Se fosse só questão de Dorival, porra, ainda tava bom, hein? O Garro e o Carrillo foram os únicos que se salvaram hoje, o resto esquece. Não, o Garro voltou. O Garro, ele voltou a ser aquele Garro lá do Antônio Oliveira. Me lembrou muito o Garro lá do Antônio Oliveira. Lembra o Garro do Antônio Oliveira? Corinthians perdendo, Corinthians na zona de rebaixamento e o Garro lá, apanhando. Me lembrou muito o Garro do Antônio Oliveira. Corinthians levanta até defunto. É complicado. Vamos tomar o sacode dos porcos desse jeito, Se não contratar, Pablo, é difícil, cara. Tá foda essa situação. A galera não joga mais bola. Então, Danilo, eu não sei o que aconteceu de verdade mesmo. De verdade. Eu não sei o que aconteceu. Time sem vergonha. Ronaldo compra o Corinthians. O que vai adiantar com esses jogadores que não jogam bola? Danilo. Mas aí muda totalmente a situação, hein? Se o Ronaldo... Se é o áudio que eu ouvi há 3, 4 meses atrás, de que o Corinthians teria quanto? 500 milhões de reais para contratar o jogador. Pô, 500 milhões de reais para é praticamente uma arena. O valor da arena para contratar jogador. Esses jogadores aí tudo vai embora. Se o Ronaldo, se for o Ronaldo, não o amiguinho dele, né? O amiguinho do cartão corporativo, né? Se for o Ronaldo Fenômeno pegar e comprar o Corinthians, ele vai botar um dinheiro para contratar jogador. Porque nem ele, ô Danilo, nem ele vai aguentar, sendo dono ainda, aguentar ver Félix Torres, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, Léo Maná. Nem ele, Charles, nem ele vai aguentar. Ele não vai jogar dinheiro fora assim. Você é doido. Onde já se viu isso? Hora de ganhar dos Bambi e afundar os caras. Esses jogadores não encarnam o Corinthians. Não encarnam mesmo. O Corinthians de 2022 com aquele time mediano foi melhor que esse de 2025. Mas muito melhor. Eu te digo, o Antoniel, que até o de 2021, na época da pandemia, foi melhor do que com o Silvinho. Aí é que eu falo de injustiça. Muita gente ficou falando fora Silvinho. Um técnico barato, um técnico que sabia o que era o Corinthians. Foi escorraçado, mandaram ele embora. E aí? Um técnico que
Tava começando a montar o time dele. Ganhou dos porcos lá na Arena Corinthians com 2 gols do Roger Guedes. Foi pra Libertadores. E no Paulista mandaram ele embora. Foi isso que aconteceu. Perdeu pro Santos na terceira rodada do Paulista. Mandaram ele embora. Né? Aí que começou. Aí veio o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira fez tudo aquilo. Tudo bem. Mas em 2021, o Silvinho queria ficar no Corinthians. Queria fazer o trabalho no Corinthians. Dava tempo para fazer um trabalho no Corinthians. Né? Aí veio o William. O William que jogou lá no Chelsea. Aí Roger Guedes voando. O Yuri Alberto voando. Entendeu? O Renato Augusto voando. O Cássio ainda pegando. Mas mandaram ele embora. Memphis sumiu, não joga nada. É complicado, né? Dorival vai cair amanhã, eu acho. Se já não caiu. Ô Pablo, é muito difícil o Dorival ir embora. O Dorival cair. Se ele perdesse do Ceará quarta-feira contra o Cruzeiro em casa, poderia ser o grande finale. Mas eu acho muito difícil o Dorival cair. Muito difícil. Esse Memphis é uma enganação, não faz gol em clássico. Pra mim não tem valor nenhum. Tem gente que acha que fazer o gol em clássico, até mesmo o Marcelinho Carioca conta a história, né? Que ele fez gol no São Paulo, ele fez gol no Santos, ele fez gol no Flamengo. A torcida chegou nele e falou assim: e contra o Palmeiras, você não vai fazer gol não? Mano, perdemos pra essas bostas das... E hoje eu não durmo. E ainda vou me esconder dos vizinhos anti-Corinthians. Ademir, o negócio é feio, viu? Galera, se você tem um sonho, corra atrás. Porque se o Félix Torres, Kaká, conseguiram ser jogadores de futebol, vocês conseguem realizar o sonho de vocês. É bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. Meu Corinthians, último campeão brasileiro, último campeão mundial, 2012. Saudades, Orlando, saudades. Marcelinho era craque dos craques. Se não fizesse gol contra as porcas, era a caixa. É isso mesmo. Ele mesmo, saía fora. Ele foi lá e meteu 2. Danilo. Ele mesmo contou. Ele mesmo contou isso aí. E é isso que tem que valer, filho. Meu Deus, que saudade da era Marcelinho. E eu, Danilo. E eu, Danilo, que tinha 7, 8 anos, cara. E eu, mano. Você não faz ideia. Você não faz ideia o quanto eu era fã do Marcelinho Carioca. Nossa Senhora. E de todos, né? E de todos. Você ouvir o Ricardinho no comentário, né, comentando, e você relembrar lá o que ele fez. Nossa. A verdade é que o Corinthians hoje é um time de meio de tabela. Ganha dos mais fracos, perde ou empata com os mais fortes. Então, Lucas, é o que eu tinha acabado de falar. Com o Ramon Dias foi assim também, velho. Com o Ramon Dias foi assim também. O Corinthians não ganhava clássico. O Corinthians tomava pau do Flamengo. Agora comentem aí qual foi o jogo de um time pica, menos o Palmeiras, né? Que foi 2-0. Que o Corinthians ganhou ano passado e esse ano com o Ramon. Falem aí, pô. Que eu não lembro. Quem jogou muito foi Garro e Bidu. O resto, não sei. Mas tirando o Hugo, que tem nada a ver, e o Carrillo também foi bem. Então, aí, o Ademir, aí o técnico vai lá e tira o Bidu. Impressão que eu tenho é que teve alguma treta interna com o Dorival. Né? Não sei, Pablo. Eu não sei te falar. O que eu sei é que o Dorival, ele quer contratação, cara. Ele quer jogador, mano. Ele quer que a diretoria contrate jogador. Porque senão a gente fica batendo nele aqui. E aí ele arma o time e o Romero erra como errou domingo, em cima da linha. Entendeu? Com o Thales Magno quase perdendo o gol, pisando na bola. Aí depois ele se recupera e faz o gol. Então quer dizer, cara, às vezes a gente é injusto com o treinador. Não tô falando só de Dorival, não. A gente às vezes é injusto com o treinador, mas jogador também fode, velho. Jogador também. Um exemplo.
O jogo do Red Bull Bragantino era para ser 1-1. Claro que teve o pênalti e tudo mais, mas beleza. Tirando o pênalti, o jogo era para ter terminado 1-1. O Gustavo Henrique, sozinho, chuta a bola para escanteio. Do escanteio, o Red Bull vai, bate a bola na trave e volta. Red Bull Bragantino faz o segundo gol. Aí o que você vai falar do Dorival? Com o Gustavo Henrique sozinho na pequena área, poderia até deixar tocar de cabeça ou de peito pro Hugo pegar e terminar o jogo. Faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Gustavo Henrique joga a bola lá na Oeste lá. Joga a bola lá na Oeste de escanteio. O Red Bull aproveita a oportunidade e ganha o jogo. Aí, meu amigo, aí não dá. Aí, fora o Romero perdendo gol, fora o Garro perdendo gol de frente pro gol, batendo na trave. O Martínez também. Martínez também perdeu o gol. Porra. Aí é complicado. Não adianta cobrar Memphis. Não lembro de ver nos times anteriores ele voltando para marcar. Também. Ridículo esse time. Félix Torres, mano. Puta que pariu. Então, acho que as mordomias do Memphis está fazendo mal pro elenco. Aí caiu a ficha agora. Então, o Silvinho, mas o Memphis ele vai fazer 1 ano e só agora que tá fazendo mal pro elenco? Léo Maná ninguém merece. É isso, cara. É isso. O que está acontecendo com o nosso Gavião? Pois está que nem elevador. No sobe e desce, às vezes empanca no meio da trajetória. Na vitória ou derrota sou Corinthians até morrer. O Tancredo, a gente é Corinthians, a gente está aqui para conversar, dar a cara a tapa, porque se esconder e só aparecer quando é campeão é fácil, entendeu? Melhor jogador hoje, Romero. Pelo amor de Deus, Fabiano. Pelo amor de Deus, cara. Respeito sua opinião, mas o que o Romero fez hoje no jogo, cara? O que o Romero fez hoje no jogo? Tinha que ter mantido Ramon Emiliano. Não sei, não sei, o André Santos. Não sei, cara. Uma hora ou outra o Ramon Emiliano ia cair, mano. A desclassificação da Libertadores pesou muito. Pesou muito. Vi uma notícia que já tem uma lista de quem vaza do Corinthians. Saiu uma lista aí, né? Saiu a lista de quem vaza, saiu a lista de quem não vai ser renovado. Talvez seja isso que tá meio que complicando, entendeu? Esse Memphis tem que sair logo, está acabando com o grupo. Não sei também. Precisa de lateral urgente, atacante, volante, porra toda e 2 zagueiros bons. Então, o André Santos, o Dorival pediu isso. O Dorival pediu isso na cara do Fabinho. E o Corinthians não contrata. Aí a gente vai ficar batendo nele aqui até quando? Se ele mesmo está pedindo para contratar. Se não virar SAF daqui para frente vai ficar difícil. Até porque os juros só vão aumentar. Com certeza. Com certeza. Aí eu tava meio receoso com o SAF, mas agora sim, vendo cada coisa que acontece no Parque São Jorge, é difícil, cara. As tricas não está tudo isso não, é porque pegou um Corinthians zoado demais. Mas já vem de alguns anos que o São Paulo não joga bem e contra o Corinthians vira o Real Madrid. Entendeu? Contra o Corinthians vira o Real Madrid. Saudade de 2017, nossa. Time apático, eu falava mal ainda do Pablo zagueiro. Esse Félix Torres tem que apanhar. Então, é complicado, viu? Saudade de quando o Corinthians não precisa nem de titular para ganhar. Isso aí nem me fala. 2 pontas resolve o nosso problema no ataque. Antoniel, no ataque, né? Agora quero ver na defesa. Como será o jogo contra a porcada? Nem me fala. Bom, teve aquele 2-1 no Flamengo. Verdade. Teve aquele 2-1 do Flamengo, realmente. Teve aquele 2-1 no Flamengo, isso é. Aí agora eu lembrei que foi o gol do Thales Magno ainda e depois o gol do Romero, realmente. Foi Palmeiras, esse Palmeiras e Flamengo foi um dos 2 jogos que o Corinthians ganhou de times aí de ponta.
Mas é muito pouco, você não acha? É muito pouco. Os porcos vão golear a gente, infelizmente. Olha, eu não sei. Na boa, pode pegar o melhor técnico do mundo. Com esse time aí não dá. Ruim demais. Os caras não têm técnica nenhuma. Eu concordo com você, ô Andracer. Concordo com você. Concordo com você. Não dá, velho. Eu até brinco nos grupos aqui que eu tenho. Pode trazer o filho do Ancelotti que veio pro Botafogo. Pode trazer o Guardiola. Pode trazer o pai Ancelotti. Que o cara vai olhar pro Félix Torres. O cara vai olhar pro Thales Magno. O cara vai olhar pro Romero. E vai falar assim: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não dá. Porque ele não tá de lesão. Achei estranho. Do Memphis. A gente. O pessoal já tava perguntando pro Romero. O cara mal saiu do jogo e já estavam meio que perguntando do Memphis, entendeu? Alguma coisa vai aparecer, aí vocês vão ficar sabendo. O problema é o jogador também, com certeza. Com toda sinceridade, o Corinthians tem que virar SAF, não vejo outra solução. RDG, eu comento aqui e continuo falando. Até o ano passado eu não achava possível isso. Eu não concordava com isso, mas hoje, pela situação que a gente tá, é difícil. É difícil, viu? É difícil. Romero voltou ao modo normal. A questão não é só o Romero, mas sim o elenco. Tá ruim, ninguém tá jogando nada. Concordo. Cara, na moral, o Memphis se arrasta dentro de campo. O problema desse time é o elenco. Só tem pé de rato, só alguns que se salvam. Ninguém sabia que o Corinthians pagava segurança, mansão, maior moleza pro cara. Aí o elenco descobriu agora, porque saiu na mídia. Então, Beretiano, eu não sei se o elenco não sabia, entendeu? Porque eles convivem juntos, né? Praticamente mais até que família. Pô, aí só agora que descobriram? Não sei, mano, não sei. Achei muito estranho as alterações também. Também achei muito estranho, principalmente do Memphis. Mas aí alguma coisa já deve estar aparecendo aí. Se eu desligar aqui e ver, já vai aparecer alguma coisa do Memphis não ter voltado para o segundo tempo. Vamos ter fé que estamos passando por uma maré de azar. Com todos os zoológicos. Espero que essa maré passe logo e que o nosso gavião voe em águas calmas outra vez. Tancredo, tá difícil, cara. Tá difícil. Eu queria muito que você tivesse razão e eu estivesse errado. Queria muito estar errado, mas é complicado, né? Se você for olhar ao todo, não só o jogo, não só a escalação, não só o Dorival, não só o elenco, tá complicado, cara. Vocês podem não gostar, mas o único que sabe o que é Corinthians é o Romero. Sempre se esforçando, corre o campo inteiro. Então, Antoniel, mas eu respeito sua opinião, mas assim, um jogador, um atacante que se preza, ele tem que não só fazer tudo isso que você falou aí, se esforçando, corre o campo inteiro, mas ele tem que fazer gol, mano. Ele tem que fazer gol, cara. Ele tem que fazer gol. E ele teve uma chance hoje pra fazer o gol, outra chance domingo passado pra fazer gol, né? Então, cara, só raça, só correr o campo todo. Então a gente bota o Ranieri no lugar dele. A gente bota o José Martínez lá no ataque. Porque, infelizmente, hoje, não é igual antigamente que você tinha um Gilmar Fubá, um Ralph, que não faziam muitos gols, mas, sabe, o Mirandinha, na época mais pra trás, entendeu? Se o cara não fizer gol na hora que o Corinthians precisa, não vai adiantar de nada, mano. Não vai adiantar de nada o cara correr o campo inteiro e tomar 2-0 do São Paulo, velho. Desculpa. Eu respeito sua opinião, mas assim, o Corinthians devia mandar o técnico embora, colocar os caras da base que melhora. Williams, eu não sei, não tenho muita certeza se colocar os da base melhora, viu? Eu não tenho certeza não.
Alguém sabe por que o Martinez e Memphis não voltaram pro banco? A gente vai ver já já. Primeira vez, uma vez Corinthians sempre e eternamente Corinthians. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe. Desejo a todos uma ótima noite, de muitas bênçãos. Até a próxima ocasião, se Deus permitir. Tamo junto, Tancredo. É isso, mano. É isso que importa no final. Ser Corinthians sempre e Deus no coração. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tem que ser um time de verdade que nem era. Mas se você estivesse trabalhando e soubesse que ia ser mandado embora, vocês acham que vão jogar bem? Então, Williams, eu coloquei essa ponderação agora há pouco. Sei lá. Aí pode ser um motivo. Se nós tá sofrendo, imagina a torcida do Santos. Antoniel, os caras achou que ganhou do Flamengo com gol do Neymar. Teve um amigo meu santista aí que falou que dava pra ir pra Libertadores, cara. Que dava pra ir pra Libertadores, filho. Aí hoje ele falou assim: porra, mano, como é que pode um time ganhar do Flamengo e perder de 3 do Mirassol? Filho, o campeonato está assim. Vocês podem ter certeza que o São Paulo mesmo não vai fazer esse jogo fulminante na próxima rodada. Vocês podem ter certeza que o São Paulo, uma hora ou outra, vai começar a cair de novo. Vai começar a cair de novo, vocês podem ter certeza. A bruxa tá solta no Corinthians, sorra demais. Dorival acabou com o jogo dos caras. Na verdade, o futebol mundial está estranho. Nem no Mundial teve algo de encher os olhos, tipo craques jogadores habilidosos na Europa. Quanto menos nos times brasileiros. Dá medo até do futuro. Puta, Danilo. Eu não sei qual é a sua geração, quantos anos você tem, Danilo, mas... eu acho que jogador assim, extraterrestre, assim, se você for ver, eu acho que os últimos vão ser assim, os últimos... Cristiano Ronaldo e Messi, entendeu? O Mbappé poderia ser, mas sei lá, nem no Real Madrid o cara tá jogando, entendeu? Então os últimos extraterrestres, assim, habilidosos, assim, Messi e Cristiano Ronaldo, naquela época, agora não mais, entendeu? Acho que a última geração é essa aí, entendeu? Que você sabe que vai ter uma beleza de jogo, que vai ter um gol de falta, que vai ter um gol de bicicleta, que o Messi vai pegar a bola no meio de campo, vai passar por 7, 8 jogadores e fazer o gol. E piorou no Brasil. No Brasil piorou, cara. No Brasil piorou. Tô falando de Europa. Ramon Dias ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras com esses caras. Agora, pra piorar, o Ranieri tá suspenso. Ele tava na reserva também, né? Mas se colocar nos lugares dos caras, sendo mandado embora, porque estão indo embora, o clube aí fica difícil. Antes, só no Corinthians tinha uns 5 da seleção. Eu peguei uma época, ô Danilo, que Gil, não o Gil zagueiro, o Gil atacante, foi pra seleção. O Everton, que também jogava com o Gil na época de 2001, 2002, foi pra seleção. O Dida... tô vendo uma foto aqui no YouTube, é o Gil aqui na foto. Eu nem olhei, tá o Gil aqui na minha frente. Porra, cara. Tinha um amistoso ou jogo de eliminatória que o Corinthians estava todo reserva, porque os titulares estavam tudo na seleção. Vampeta, meu Deus. O Yuri faz muita falta, realmente faz. Cara, sempre foi os manos da base que salvavam o Corinthians. Williams, mas a base hoje do Corinthians, cara, é só você ver os resultados, mano. É só você ver os resultados da base. A base quase caiu pra segunda divisão no Campeonato Brasileiro, Sub-20. Negócio, Williams, tá feio, velho. Tá feio. Tomando de 3, tomando de 2 no Parque São Jorge. Pra você ter uma noção. Pode ter um ou outro ali, o Bahia, até mesmo o Guinegão, o Kaique. Tinha mais alguns jogadores aí. O goleiro, o Cauê, que é muito melhor que o Donelli. Beleza, mas é poucos, cara. É poucos. Pra salvar o Corinthians, é poucos.
Ninguém vai jogar nada, pois foram jogados fora como lixo. Mirassol veio para ficar na Série B e eu achando aqui que seria o lanterna do campeonato. Eu vou falar para você, a gente que é torcedor acha isso. E um presidente da federação pernambucana que chegou no começo do ano e falou isso aí. Falou que o Mirassol não é time para Série A. O Sport, que representa ele, aonde que está o Sport? E o Mirassol está em sétimo. O Mirassol, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro melhor paulista no campeonato. Informação, Memphis não voltou para o banco e parece que foi embora. Nem esperou o jogo acabar. Eu tenho que ver isso aí, Pablo. É o mesmo elenco que o ano passado agora. Os jogadores foram desanimados pelo treinador e os dirigentes. Memphis Depay não permaneceu no banco durante o segundo tempo e deixou o estádio há pouco, enquanto os demais jogadores ainda estavam nos vestiários. Luiz Fabiani, vixe Maria. Aí, aí você pode ter certeza que até quarta-feira vai explodir o Corinthians. Vai explodir o Corinthians. Não sei vocês, mas já peço a volta do Fagner. Ô Antoniel, calhou de quinta-feira eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Mano, se você for ver que a gente tava sem Mateuzinho e ter que aguentar Félix Torres e depois Léo Maná, e o pique que o Fagner deu no Maracanã contra o Fluminense, eu também pediria. Verdade, Vampeta, Edilson, Marcelinho, Ricardinho, Dida, tudo seleção. Aí teve uma escalação, fora esses que já era de praxe. Puta, eu não lembro quem foi, quem era o técnico. Mas o Everton e o Gil também foram. Pelo amor de Deus. Pra ganhar do Timão tinha que jogar muito. Daqui a pouco sai mais uma notícia ruim. Só esperem. Eu também tô esperando. Já quando eu terminar aqui, o negócio é feio, viu? O negócio é feio. Não sei porque o Corinthians foi emprestar o Fagner. Mas pelo menos o X17, pelo menos ele volta, né? Se for chamar ele de volta, ele volta. O ruim é contratar jogador, né? O Fagner tá emprestado, beleza. Mas o ruim é ter um zagueiro. O Gil aposentado jogaria no lugar do Kaká. É difícil, viu? É difícil. Mas agora é fácil falar, né? Mas na época que tinha que ser mandado embora, não tem como. É isso, gente. Tô indo nessa, forte abraço. Depois eu vou ver o negócio do Memphis. E o Memphis não voltou, hein? Depois você vai ver. O Memphis não voltou. O Memphis saiu e foi embora. Antes do jogo acabar. Depois eu vou falar pra você. Pra mim o Memphis já se... O pessoal tá falando aqui, ó. Pra mim o Memphis já foi embora. Corinthians, se pegar os meninos da base, daria mais o sangue. Pode ser. É difícil, mas pode ser. Mas daqui a pouco eu vou ver o negócio do Memphis e vou postar aí pra vocês. Forte abraço, gente. Tamo junto. É isso. São Paulo 2, Corinthians 0. O negócio é feio. Falou, tchau, tchau.